Seja bem-vinda, Regina. Obrigada, Kenner. Estou aqui introduzindo aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes o que vamos fazer hoje aqui, explicando um pouquinho o que é essas... Nós temos chamado, né, de lives simpósios, que são esses encontros, aproveitando a quarentena. A paz aqui, o pessoal cumprimentando, né? Cumprimentando aqui. Eu estou vendo o Jansen, que entrou aqui também. A Unida tem disponibilizado uma série de discussões aqui no espaço do Instagram. Já recebemos aqui diversos professores, pastores, teólogos, teólogas, pastoras. E hoje recebemos a professora Regina. A professora Regina, ela já tem uma história, inclusive com a gente, com a Faculdade Unida. Tem produzido muita coisa sobre teologia latino-americana. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma apresentação um pouco mais formal da professora Regina. Mas a ideia é que esse espaço seja um espaço mesmo de diálogo, né? E de diálogo que, de alguma forma, produza conhecimento, gerencie conhecimento, provoque conhecimento. Então, é um prazer te receber aqui, Regina. E espero que tenhamos mais um encontro aí frutífero. Hora e outra, estou encontrando a Regina aí em eventos, falando junto. É sempre bom te receber, é sempre bom partilhar com você o diálogo, viu, Regina? A gente está sempre em conversa, né? Sempre. Hora e outra tem eventos aí sobre teologia latino-americana, Bíblia, pentecostalismo. Nós estamos aí sempre dialogando. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre missão e teologia na América Latina. Esse tema é um tema que tem já preocupado e preenchido a agenda das pesquisas da Regina há algum tempo. Ela tem obras publicadas a esse respeito. Eu também, hora e outra, tenho falado ou escrito sobre o assunto. E eu quero apresentar para vocês, né, para quem talvez não conhece, porque o legal do Instagram é o seguinte, Regina, que os amigos e as amigas, né, que acompanham a gente do Instagram pessoal, encontram-se com o pessoal do Instagram do outro. Então, gente vem de lá, gente vem de cá, e aí nós conseguimos fazer com que pessoas se encontrem e conheçam os trabalhos uns dos outros. Eu acho que essa coisa do encontro, essa coisa do encontro da live é talvez um dos pontos mais bacanas deste espaço. Bom, já quero saudar todo mundo que está chegando. Um abraço para todos vocês e todas vocês que estão aqui com a gente. Eu quero iniciar apresentando aqui a professora Regina. A professora Regina Sanches, ela é mestre, né, em Teologia e Praxis pela FAGE de BH, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, e é professora de Teologia há mais de 25 anos, inclusive já caminhou conosco aqui no nosso curso presencial em Vitória. Ela também tem vários livros sobre teologia latino-americana, hermenêutica da missão integral, hermenêutica da libertação, diálogo entre essas duas teologias. Quer dizer, a Regina, ela é especialista, já há alguns anos tem pesquisado exatamente sobre teologias latino-americanas, né? E perspectivas missionais latino-americanas. E também a Regina, ela é a coordenadora do nosso polo da Unida, aí na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, né? E esse polo disponibiliza uma série de cursos em modalidade EAD, que ali acolhe as pessoas que estiverem se inscrevendo e, quando for preciso, estarem no espaço do polo. Ali é o nosso polo, e eu quero já passar a palavra para a Regina para que ela dê para aquela saúde aqui, pessoal, e fale um pouco também do polo aí em Campinas. Kenner, obrigada pelo convite que a Unida faz. Tá muito interessante essa série de lives que vocês estão fazendo. Eu penso que está sendo uma oportunidade para o pessoal que está nessa fase dos distanciamentos, né, poder continuar refletindo teologia, pensando teologia da melhor qualidade, né? Vocês têm feito isso, eu penso que é uma das grandes contribuições que uma instituição teológica tem feito nesse momento, né? Permitir isso às pessoas interessadas, né?
para aproveitar bem esse tempo por meio, então, desses eventos. Eu penso até que as lives e esses encontros virtuais vão ser um dos saldos positivos desse tempo de crise, sofrimento, né? A gente tem muita coisa difícil, está compartilhando muita coisa difícil, mas tem algumas coisas boas acontecendo, e uma delas é justamente isso, aprender a nos encontrar virtualmente, né? E tem sido muito bom, porque vocês também têm contribuído para ensinar isso para a gente, né? No campo da teologia, na área da teologia, tem sido bastante interessante. Parabéns à Unida por sair à frente novamente em mais uma situação educacional aí bastante interessante, tá? E está protagonizando isso em termos de país. Parabéns a vocês. E você, principalmente, que está bem à frente desse projeto, né? Obrigado. Fala um pouquinho, Regina, aí do Polo em Campinas, contatos, como fazer, etc. O pessoal conhecer, aproveitando aí esse pessoal que está nos acompanhando. Depois vai ficar gravado também. Então, nós estamos iniciando aqui o Polo da Unida em Campinas, uma região muito grande aqui. Quem é daqui e está assistindo sabe, né? A região de Campinas envolve mais de 1.200.000 pessoas aqui, berço, a região é berço da fé evangélica, histórica, entre aspas, porque tudo é histórico, né? Mas, assim, aqueles nomes que a gente dá para as coisas. Então, dessa fé evangélica histórica, ela é berço aqui, essa região. E a Unido está colocando o pé de forma mais significativa por meio de um polo aqui, trazendo a sua forma de educação teológica aqui para a região, para contribuir em discussão com essa que já é realizada aqui pelo protestantismo histórico, né? Então, a Unida chega para contribuir aqui. E a gente vai estar inaugurando, então, a sede do Polo, que fica ali no centro, na Avenida Doutor Moraes Salles. Alguns chamam de Cambuí, outros chamam de Nova Campinas, mas, de qualquer maneira, é a região central de Campinas. Começo da região central de Campinas. Então, nós vamos estar inaugurando lá o nosso polo. É uma sala, está sendo muito bem organizada, e eu penso que já na próxima semana, findando a quarentena, nós já vamos estar podendo receber pessoas lá, tanto para informação acerca dos cursos, né, quanto para acompanhamento daqueles que já estiverem inscritos em cursos de pós-graduação, extensão e outros. Né? Já tem telefone lá, Regina? Nós estamos usando ainda um telefone, coloquei até nas mídias aí, o pessoal colocou, um telefone celular com WhatsApp. Então, a pessoa pode entrar em contato com a gente aqui pelo WhatsApp. Logo eu passo para vocês aqui o número desse telefone para vocês ficarem atentos aí. Dá para escrever aqui nesse espacinho de comentar, aí deixa o pessoal... Quem quiser depois acessar para conhecer um pouco mais do nosso polo. Eu vou pegar esse número aqui e passo para vocês, já. Mas, de qualquer maneira, as pessoas vão poder nos procurar lá e somos nós mesmos que vamos dar assistência aos alunos da Unida lá. Né? Então, sou eu, como tutores, sou eu, né, com o mestrado em teologia, vai ser Sidney, quando estiver lá também, dando assistência, ele é pós-doutor em teologia. A Elissa, que é mestre em filosofia, vai estar lá também, né? E todos os demais que estiverem trabalhando com a gente. Então, é uma equipe que vai dar um bom suporte. Olha que equipe, olha que privilégio, gente. Você tem um polo em Campinas que tem um pós-doutor e 2 mestras à disposição para caminhar, para acompanhar. Quer dizer, isso é de uma... Se você conhece um pouquinho do trabalho EAD, você sabe que o EAD, nem sempre as instituições têm possibilidades... Assim, tem possibilidade de ter como tutores nos polos a gente com uma formação tão privilegiada, tão boa. Né? Mestrado, pós-doutor, e lá em Campinas você tem. Então, não perca a oportunidade, corra atrás, procure saber, depois ligue para a Regina, para o pessoal aí, e não se permita perder essa oportunidade. Tem cursos online, tem cursos aí que você pode fazer totalmente à distância, licenciatura em Ciências da Religião, algumas pós-graduações, graduação em Teologia e outras. Muito bem, Regina.
Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Só lembrando que esse espaço vai ser o espaço também da editora Saber Criativo para lançamento de livros. Então, a nossa comunidade discente vinculada ao Polo vai ter acesso a uma série de eventos teológicos, inclusive de coletivos aqui da região, que também normalmente usam nossos espaços para se reunir. Então, é mais do que uma simples assistência acadêmica a um curso, mas vai estar integrando uma comunidade de discussão teológica. É um acompanhamento e produção e comunidade. Exatamente. Perfeito, perfeito. É um projeto mais amplo. Muito bom, Bom, muito bom. Vamos Não perca lá, a então. oportunidade. Procure aí o Polo de Campinas para que você se informe melhor. Muito bem. Tem gente aqui de vários lugares, eu vi alguns dizendo que são do Recife, do Maranhão, do Pará, eu vi aqui também. Quer dizer, gente de vários lugares, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. E nós vamos começar discutindo um pouquinho, conversar um pouquinho sobre teologia e missão agora na América Latina. Bom, Regina, a gente sabe que teologia, ela não é feita de lugar nenhum. A teologia, ela é produzida a partir do solo dos pés. Onde o seu pé está, ali você produz teologia. Essa ideia de que há um discurso teológico, ahistórico, que seja capaz de cobrir, a despeito do contexto histórico-social, a despeito do contexto histórico, é, na verdade, uma perspectiva que representa até uma certa violência e não só inocência. Né? Especialmente quando nós temos perspectivas teológicas colonialistas, um dos instrumentos é este. Não, porque a teologia é isso que vem daqui. Quer dizer, isso costuma ser uma teologia branca, europeia e etc., que não responde às questões locais, às questões contextuais, para usar aí um termo que a gente costuma utilizar na teologia aqui na nossa região. Então, se teologia é isso, naturalmente, cada continente, cada espaço, cada lugar tem os seus desafios e as respostas teológicas precisam ser formuladas a partir desses desafios. Para sermos relevantes, inclusive, precisamos estar atentos e auscultar o nosso povo e o mundo para não respondermos perguntas que não são feitas. Então, pensar sobre igreja, pensar sobre fé, pensar sobre missão, isso exige da gente uma boa interpretação do nosso tempo. É daí que vem, então, tantas discussões que, de certa forma, estão preocupadas em pensar uma teologia latino-americana, não é? Uma missão latino-americana, que parece ser algo estranho à primeira vista para alguns, porque a maioria tem essa ideia mesmo monofônica, ahistórica de teologia, que beira a um tipo de dogmatismo desencarnado. Mas a gente tem percebido, e a América Latina tem mostrado isso, que teologia se faz a partir dos dilemas, para ser, inclusive, relevante. Se faz a partir dos dilemas do lugar, do contexto onde ela é produzida. Então, pensando nisso, Regina, nós podemos falar, então, em uma missão, um discurso sobre a missão, uma missiologia da América Latina, latino-americana? Um conceito de missão que possa ser considerado como um tipo de discurso missiológico, missional, a partir da América Latina? Deixa eu pegar um gancho aí com essa sua fala, porque você vinculou o discurso da missão ao fazer teológico, né? Isso é muito próprio da América Latina, a gente faz isso mesmo, é por aí mesmo, é o nosso modo de pensar a própria teologia, não só a missão, mas a própria teologia. Essa questão que você coloca, que a teologia, as teologias, principalmente as clássicas, né, tem essa tendência, e que tem a ver com epistemologia isso, epistemologia teológica, né, de se afirmar, em certo sentido, que está se fazendo a partir de lugar nenhum, que isso é possível de ser feito, né? É uma tendência que a gente herdou, viu nos seminários, e até hoje tem instituições teológicas que trabalham quase que exclusivamente com essas formas de teologia que tem a pretensão de ser, por não se fazer a partir de lugar nenhum, ou pelo menos dizer que se fazem a partir de nenhum lugar,
porque isso não é possível de ser feito, né? Fazendo aspas aqui, elas pretendem ser universalizantes, aplicáveis a qualquer lugar, a qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer povo, em qualquer contexto sócio-histórico. É essa a pretensão, né? Mas isso não é verdadeiro. Isso não foi e não pode ser verdadeiro, porque a teologia é sempre esforço humano. Deus não faz teologia. Só Deus faria algo que seria universalizante. Parece óbvio, mas por vezes não é tão óbvio no discurso de alguns. Deus não faz teologia. Ele não precisa. Teologia é conhecimento. Eu sempre digo, teologia é saber, é conhecimento. E Deus sabe. Entende? Não precisa nem explicar mais do que isso. Deus simplesmente sabe. Então, teologia é esforço humano. É sempre um esforço humano. E o humano, por natureza, ele é localizado, ele é situado. Por natureza, se ele não conseguir... Se você encontrar um humano que não é situado, localizado, você fuja dele, porque é fantasma, é alguma coisa assim. Mas o humano mesmo, ele tem endereço. Você chama um exorcista para que dê conta. Resolver esse problema. Porque todo humano, por mais que ele se movimente no mundo, ele tem data, ele tem dia de aniversário, ele comemora aniversário, né? Tem registro de nascimento, né? Tem uma identidade, carteira, tudo dele é documentado para provar que ele está ali, naquele tempo e naquele lugar. Né? A própria sociedade exige isso da gente. É quando você nasceu e qual que é a sua nacionalidade, qual que é a sua naturalidade. O tempo todo nos levando a nos situar, porque isso é próprio do humano. Então, a partir do momento que eu construo qualquer conhecimento, que eu analiso qualquer coisa, eu analiso a partir de onde eu estou situado. Eu não posso pensar a fé ou qualquer coisa da realidade como alguém do século XVI, XVII, né? Porque eu não conheço o ambiente de vida e de tempo, a não ser aquilo que a história me trouxe, mas eu não conheço de perto para falar a partir dali. Um exemplo disso assim, para o pessoal aterrissar com a gente, quando você olha algumas teologias que são produzidas ou foram produzidas na Europa, elas estavam tentando dialogar com a secularização. Né? Você vê que a Europa passa por um processo de secularização, etc. Na América Latina, essa coisa de ateísmo ou secularização, o desafio é completamente diferente. O Brasil, se o problema na Europa tem alguma coisa, tem um problema de religião, religião não é problema no Brasil. Né? A abertura para o sagrado, a abertura para a transcendência, a abertura para a experiência religiosa, no Brasil não é problema, na América Latina não é problema. O que talvez pode ter sido um problema para a Europa durante um tempo. Então, se você tem teólogos tentando dar conta desse desafio na Europa, e teologias que surgem desse desafio, você, declaradamente, aqui na América Latina não é o nosso desafio, por exemplo. Nosso desafio não, essas preocupações são outras. Então, a teologia, naturalmente, ela tem que dar respostas a outro tipo de desafio. Né? O Costas até fala que se há um problema nosso que precisa, de alguma maneira, problema não no sentido negativo do termo, né? Mas uma questão que precisa ser tratada e que vocês fazem bem aí na área das ciências das religiões é a questão da religiosidade brasileira, latino-americana, né? E a nossa capacidade criativa de crença, de fé, de envolvimento religioso, né? A nossa situação é invertida aí. Então, acho que uma primeira coisa a deixar bem clara é isso, que toda teologia é situada, embora os livros de história da teologia costumam chamar as teologias produzidas em meados do século passado, que surgiram na África, na Ásia, na América Latina, as diversas formas de teologia da libertação que surgiram também,
de teologias contextuais, inclusive o movimento de missão integral, a teologia produzida no âmbito da FTL, chamada ou estudada como teologias contextuais. Poderíamos até dizer que as teologias contextuais são formas de teologias contemporâneas, né? Poderíamos dizer isso, porque elas ainda estão em voga, ainda estão em acontecimento. Mas, na realidade, isso somente é um modo de classificação das coisas, porque toda teologia é contextualizada, né? Só para fins de organização do nosso pensamento, porque toda teologia... Como é que você estuda a teologia do Moltmann, as bases do pensamento do Moltmann, não considerando o contexto da Segunda Guerra Mundial, ou do Barth, ou do Bonhoeffer, naquela situação histórica que gerou a teologia, que provocou a teologia deles. Até a teologia de Paulo é provocada pelas igrejas lá que ele fundou e os problemas daquelas comunidades. Respira o seu mundo, respira seus imaginários, exatamente, respira a sua linguagem. Como você pensar a teologia dos reformadores fora do século XVI. Né, e dos problemas do século XVI que eles levantam e que foram, de certa forma, geradores e provocadores da reforma protestante e do pensamento gerado naquele momento histórico. Como é que você dessitua essa situação? Né? Você incorre num risco muito sério de inventar ali uma teologia e colocar na boca dessas pessoas, né? Que é o que acontece muito. Então, o pessoal mais tendente a um dogmatismo é que geralmente tem essa pretensão, né, de tornar suas teologias universalizantes, mas, na realidade, elas sempre estão situadas, se dão a partir de lugares definidos, de situações históricas definidas. A teologia do Wesley está muito bem localizada lá. E é por isso que existe a hermenêutica. Né, para você não fazer esse salto histórico, para você passar por um processo de interpretação, a teologia do Wesley, do Barth, ou do Anselmo, seja lá de quem for que você estiver usando como base, ou mesmo dos missionários que vieram para a América Latina aqui, implantaram igrejas e formas de doutrinas e de pensamento da fé. Tudo isso requer de nós hoje um esforço de revisitação, mas a partir de metodologias, de caminhos hermenêuticos, de interpretação, né? E de métodos de interpretação. Como é que eu vou ler aquela teologia lá e qual o impacto que ela tem na minha teologia hoje? Eu preciso fazer esse exercício e não trazer automaticamente como se valesse para os meus dias na forma em que ela se apresenta. Né? Essa pretensão de uma teologia que anule, por exemplo, porque nós estamos falando do corpo, né? É o corpo que habita os lugares. O Exatamente. corpo que sente as violências. Quer dizer, essa teologia que supostamente anula o corpo por uma capacidade de sistematização, por uma capacidade da razão negar aquilo que é fundamental da existência humana, que é a corporeidade, isso é um ranço racionalista, positivista, que sim, a teologia, por conta do seu contexto, houve um tempo que era assim. Se você tem a teologia do século XVIII, né, século XIX, é uma teologia que pretende dialogar com esse racionalismo moderno. Até isso, até essa pretensão, ela é localizada. Não dá mais para pensar teologia negando o lugar da corporeidade, dos desejos, das paixões, da intuição, da violência, da pobreza. Quer dizer, porque todas essas coisas aqui representam um jeito de ser corpo na América Latina, por exemplo. Né? Exatamente. Aliás, é uma negação assim, bastante clara desse aspecto, dessa natureza encarnacional da própria teologia, né? Afinal de contas, esse é um princípio fundamental da fé cristã, encarnar. Encarnar-se na realidade. Pois é. É uma teologia desencarnada. Isso é estranho, né? A perspectiva encarnacional da teologia em Cristo não tem como ser racionalista e positivista, né? Não dá. E nem dá, porque muita coisa também tem a ver com a
patrística, teologia metafísica, aquela coisa lá de negação da realidade, né? Também tem a ver com isso. Vem lá dos primeiros séculos da fé cristã. Então a gente também traz, herda, e vai trazendo isso e faz uma teologia como se ela estivesse nos lugares celestiais e se fizesse a partir dessa espiritualidade, dessa fé desencarnada, que não existe também, porque mesmo fé e espiritualidade estão sem muito bem situadas, né? Acontece também a partir de lugares, porque afinal fé quem tem é a gente, pessoas também, e é a partir do corpo. Aí traz essa questão do corpo. E aí, então, fazer esse vínculo com a missão, que você perguntou aí, né? Bom, a gente herdou, quando a gente fala de teologia da missão, nesse sentido assim, mais fechado, mais estrito, a gente está falando principalmente da teologia latino-americana, evangélica latino-americana, né? Porque é uma fé, uma forma de fé que herdou da parte dos missionários essa fé missionária, evangelizadora, missionária. Nós herdamos isso. Essa é a base sobre a qual nós pensamos, não somente a nossa própria fé, mas a realidade que nos cerca, né? Nós pensamos missionariamente. Eu tenho até dificuldade, Kenner, para falar de uma missiologia latino-americana. Eu tenho dificuldade de situar, de achar isso, entendeu? Porque é até difícil para nós fazermos uma missiologia. Porque a nossa teologia é missional. Uhum. Mas é por conta de um tipo de visão teológica que se estabeleceu, né? Quer dizer, você parece que tem uma teologia que ela tem um conjunto de perspectivas que vão desembocar lá no que eles pensarão sobre evangelizar ou fazer missão. Inclusive confunde missão com evangelização. Um exemplo para nós é meio sinônimo mesmo, assim. Que na verdade é uma coisa que se estabeleceu. Se você pergunta qualquer pessoa assim que discute o tema no nível mais popular, ele vai dizer: fazer missão Aí você vai ouvir o que ele vai dizer. Tem a ver com evangelização numa perspectiva bem proselitista e etc. Querendo ou não, na América Latina, provocaram essa... mesmo que chegue à conclusão que não tem como dividir isso, mas na América Latina houve uma provocação a isso que já se dizia sobre missão e sobre evangelização, né? Quer dizer, há uma provocação latino-americana que pode chegar na conclusão do que você mesmo disse, de não dar nem para falar de uma missão latino-americana, porque seria reduzir o próprio processo do Deus na história. Mas acaba que se torna, né, um conceito que precisa ser tratado até como resposta a esse outro jeito que veio antes, de certa forma, falando sobre o que é missão e o que é evangelização, separando, etc. Então, a mudança é provocada pelo pessoal, os teólogos evangélicos latino-americanos, no incurso do movimento de missão integral, da FTL, essas coisas, foi justamente isso. Se a nossa teologia é missional, né? Requer que a nossa missão seja teológica também, por conseguinte. Mas se a nossa teologia é missional, não podemos reduzir a missão à evangelização ou aos métodos de implantação de igreja. Nós temos que repensar, então, a missão, né? Para que não haja também uma redução teológica. Para não achar que a nossa teologia latino-americana é só uma teologia de evangelização no sentido de proclamação, né? E é daí que vem a ideia integral, é daí que vem a ideia de abranger mais no conceito de missão, né? Uma missão no sentido bem mais amplo, de uma igreja que é enviada ao mundo, inclusive para fazer teologia, né? Inclusive para fazer conhecimento. Então, a questão está na ideia da missão. Né? Não é se a nossa teologia é ou não missional, mas é que Exato. O que é missão a partir da América Latina. Lá na Europa, na América do Norte, podem ter desenvolvido uma outra experiência de missão
a partir de um conceito próprio que desenvolveram. Mas como aqui a nossa igreja, né, ao pensar acerca de si, da sua identidade, do seu modo de pensar a fé, né, entendeu que a missão é o eixo de orientação, né, de todo o seu conhecimento de Deus e de tudo que diz respeito à fé, por se entender como igreja enviada ao mundo. Então, há uma mudança e é necessário que haja uma mudança radical da compreensão do que é missão. Parar de reduzir missão à evangelização e parar de reduzir evangelização à proclamação oral do evangelho, né? Ampliar esses conceitos, entender evangelização como tudo que fazemos nessa vida, nesse mundo, como pessoas, como igrejas, que de alguma forma levem as pessoas a um segmento, a uma aproximação, a um interesse por Deus em função da vida no mundo, que é a missão de Deus. A missão de Deus é a vida que Ele criou, né? Então, a evangelização só faz sentido se ela convergir para esse propósito de Deus, que é a sustentação da vida, né? As pessoas confundem a evangelização como mera transmissão de doutrinas. E não entendem, às vezes, a finalidade da coisa, a finalidade da vinda de Jesus Cristo, do Evangelho, é a salvação da criação, né? É a salvação de tudo o que Deus criou, é isso que entendemos. Agora, pensar o que é salvação, a partir dessa ótica, dessa compreensão. O que é salvação? Salvação é a manutenção da vida, é a recuperação da vida, é a restauração da vida. Né? Uma boa teologia da criação ajuda a gente a entender bem. Por isso que para essas teologias que se desenvolvem, vamos falar um pouquinho sobre isso depois, na América Latina, o conceito de criação e o conceito de reino de Deus são tão importantes. São fundamentais. Né? Não tem como fazer teologia latino-americana sem ter uma boa teologia da criação. É o nosso ponto de partida para a reflexão. Aliás, o Padilha, principalmente, fala que a chave hermenêutica da teologia evangélica latino-americana é o reino de Deus. Como é que você pensa em reino de Deus, em governo divino, se não sobre sua criação? Você não entende reino de Deus a parte de uma ideia da criação. Entende? Uma coisa puxa a outra. Você não pode pensar reino só em termos de monarquia de Israel. Quando a gente fala de reino de Deus, nós estamos falando de algo muito maior, né? Mais amplo do que isso. Ideia de monarquia é uso de termo. Exatamente. Reino de Deus, e ligado à questão da teologia da criação, reino de Deus é o jeito como Deus quer que as coisas funcionem no mundo. É vontade dele, né? É isso aí. Como que Deus quer que funcione no mundo, por exemplo, as relações com o meio ambiente? Como que Deus quer que haja, como se funcionam as relações no mundo com as pessoas? O que um sistema ou um projeto divino pensa a respeito de violência contra mulher, violência racial? Quer dizer, as relações humanas que desconfiguram a imagem de Deus no ser humano. Como que o projeto de reino de Deus avalia isso? Então a missão vai, de alguma maneira, mostrar na prática os sinais desse tipo de reino. Né? Exatamente. Os sinais de como isso deveria funcionar. Que não é reduzir também a um olhar só sociológico, né? Não é só. As pessoas às vezes acham que é só um olhar sociológico. Não é. Não. É por isso que, desde o início, o pessoal teve essa intuição. Eu chamo de intuição porque não estava organizado na cabeça deles, né? Isso. Vem mais por exclusão. Nós não queremos só espiritual, nós não queremos só abordagem sociológica, vem mais por exclusão do que pelo entendimento do que se fazer, né? Então foi muita intuição mesmo, e algumas conversas e diálogos com filosofias e pensamentos que estavam em voga também na época deles, né?
do surgimento do movimento de missão integral. Então, a ideia de integrar, né? E aí eles chamaram logo em princípio da criação da FTL pessoas de áreas diversas do conhecimento, né? Tanto das ciências sociais, filosofia, quanto de psicologia também, pessoal preocupado com cultura, preocupado com o meio ambiente. Houve uma ativa participação de profissionais e pessoas de áreas diversas do conhecimento no início do movimento da FTL para entenderem a realidade. Exato. E aí, esse é o ponto. Na medida do que isso avançava, é muito interessante quando você lê os documentos deles, na medida que isso ia avançando, eles iam tendo noção do problema que eles arrumaram, que é a usar o termo integral, né? O quanto que a coisa se tornava abrangente. Só que eu sempre digo, assim, que essa intuição que eles tiveram, que embora não tenha sido devidamente ordenada, estava um pouco à frente do tempo em que eles estavam, porque década de 60, 70, o pessoal ainda é muito moderno, ainda muito orientado pelo método científico, né? Você falar de holismo, de integralidade, de abranger mais, enquanto que o método científico manda você recortar, aprofundar em temáticas, compartimentar, sistematizar pensamento, quer dizer, ou você é doido, ou você está falando de algo que está muito à frente e você não está dando conta de explicar o que você está pensando, né? Foi bem isso que aconteceu com eles, por isso que seria intuição. Eu penso que talvez agora, nas últimas décadas, estamos no melhor momento, dada a contemporaneidade, dada as tecnologias, né, as ciências da informação e da comunicação, o avanço da ecologia, né, e de outras áreas, da física e de outras áreas, nós damos conta de explicar um pouquinho mais essa questão da integralidade. Eles não davam conta disso, mas eles tiveram a ideia, entende? Hoje nós estamos, e essa moçada das novas gerações estão muito mais, esses jovens estão muito mais preparados, mais bem preparados para falar acerca disso, teorias da complexidade, eles dão conta, não tem como você falar de integrar coisas sem falar da complexidade dessa integração, das relações, não tem como. Entende? Para onde vai da lição? Tipo assim, inicialmente a coisa era só integrar o corpo à alma, né? Porque só que eles não imaginavam para onde isso ia. Por exemplo, exatamente. Quando você fala, porque a missão, a teologia não é só para a alma, como tantas perspectivas missionárias, principalmente americanas, tinham, né? Salvar as pessoas do inferno e levar a alma para o céu. Aí quando você diz, não, mas a questão do corpo, a pobreza, a violência, a desigualdade social, a fome, o racismo, e todos esses pontos são contrários ao reino de Deus. Não é esse o projeto que Deus tem para a humanidade. Logo, é algo do nosso caminho para fazer, ou para indicar, ou para participar dessa missão de Deus. Só que aí, quando isso vai se estendendo para o que é integral, aí... Complica tudo. Complica tudo, porque se é difícil discutir sobre a alma, imagina quando você coloca agora o corpo a totalidade do corpo. Esse corpo... Porque o corpo não vem sozinho. O corpo está, como eu disse, o corpo está situado, né? E hoje, por exemplo, nós estamos situados dentro de uma casa, de um apartamento, dentro de um contexto de pandemia, em que cada lugar tem sua experiência com ela, estamos numa situação de quase confinamento. Quer dizer, o corpo está vivenciando todas essas situações. Se eu levo o corpo para a fé, se eu levo o corpo para a ideia de missão, a minha missão é também para o corpo. O corpo puxa, por consequência, todas essas implicações e essas relações diversas. E aí eu vou para o Moltmann, né, que ajudou muito o pessoal da Missão Integral a começar a pensar os seus assuntos. Eles foram escutar a conversa do Moltmann, caíram nessa história aí, né? Nessa teologia complexa.
Aí, então, eu vou para o Moltmann, para a teologia ecológica dele, para a teologia da esperança, e ele vai falar acerca disso, né? Dessas inter-relações e dessa missão, que é uma missão para o mundo, né? E desse mundo do qual eu faço parte, que também deve estar presente na minha compreensão de Deus, portanto, na minha teologia. Eu não posso encontrar Deus de frente a frente e perguntar para ele, isso é o básico da teologia, né? Que eu só conheço Deus por meio daquilo que ele revela de si. Esse é o primeiro ensinamento que a gente faz no primeiro período para o pessoal. Eu não posso conhecer a Deus, tudo que eu quero de Deus, eu conheço aquilo que ele se revela de si, que ele revela de si, e ele se revela no mundo. Essa é a nossa base da teologia. Ele se revela no mundo e se revela na história, tanto é que pode ser registrado. Né? Ao buscar, então, conhecer a Deus, portanto, fazer teologia, eu vou para o lugar ou para os lugares onde ele se mostrou, que é o mundo criado por ele e a história. É para lá que eu vou. Né? E quando eu chego lá, eu vou descobrir, como o Moltmann chama a atenção, eu vou descobrir que eu dependo da terra, mas a terra depende de mim, que se eu não cuidar bem dela, ela não cuida bem de mim, a gente vai se encrencar, né? No final das contas, é capaz de eu ir para o espaço com essa história e ela ficar, né? Que basta uma pandemia que eu me esconder dentro de casa, devagar os animais começam a voltar para as ruas, que eu estava espantando os animais. A poluição diminui. Dizem, a poluição nós diminui. temos visto pesquisas mostrando que a poluição diminuiu assim, profundamente em São Paulo e em vários outros lugares. O ar melhorou. Exatamente. Melhorou. Tem bichinhos voltando. Quer dizer, olha só como é que as relações são. Então, eu descubro que a coisa é muito complicada, né? As relações realmente são extremamente complexas, não são fáceis de explicar. Isso tem um teólogo chamado Juan Luis II, que ele também percebeu isso, e ele falou para o pessoal da teologia da libertação, que achava que ele estava jogando um balde de água fria no entusiasmo dele, e ele disse, não é exatamente isso. Ele quis dizer, vocês estão usando um método muito moderno, né? Muito certinho, muito moderno, muito enquadrado, e querendo responder coisas complexas com respostas simples. E não é bem assim que funciona. Não se pode dar resposta simples para coisa complicada. Né? Então, a teologia da missão integral, vou falar uma coisa que é passível de se pensar. Ela necessariamente tem que ser uma teologia complexa. Ok. Como fazer isso? A minha mente, você faz parte da nova geração, tem condição de alcançar isso melhor do que nós. Minha mente está muito enquadrada em métodos modernos, né? É só quem está muito conectado com esse novo mundo. Aí as teorias da linguagem ajudam bastante. Ajudam bastante. E os diversos diálogos que você dá conta de fazer. Eu gosto muito de observar os caminhos das tecnologias e das comunicações nas formas como se apresentam hoje. Gosto muito de olhar. Né? Acho muito interessante para a gente observar para um fazer teológico mais abrangente, que abrange mais. E aí caímos no problema metodológico, a partir também da missão. Né? Um conceito de missão muito moderno, muito enquadrado numa teologia clássica, ele exige também o foco, ele segue o método, a estratégia, delimitar os espaços, até de atuação missionária, entende? Mas quando você se desvencilha disso e pensa de forma integral, você começa a pensar de forma abrangente. Bom, a gente já sabe, né? Você tem que escolher, ou você aprofunda ou você abrange, né? Você não dá conta das duas coisas ao mesmo tempo. Então, é aí que entra também... Ou chama mais gente para fazer, né?
fazer junto, né? Só que aí você chamou gente, é igual a live, né? Tem ideia para todo lado, né? Todo mundo tem direito de participar. Então, eu acho que a questão maior como eu disse de início, epistemológica. Entende? A gente aprender a valorizar o conhecimento abrangente, tanto quanto valorizamos um conhecimento mais específico. É porque nós aprendemos que somente aquele conhecimento que você desenvolve a partir do recorte, do aprofundamento, te leva a um conhecimento verdadeiro de alguma coisa. Só que esse mundo mudou. Ele já não é mais o mesmo, ele não olha mais as coisas dessa maneira, né? Já chama a gente para uma visão holística, de conjunto, como eu disse, abrangente. De redes. Exatamente, é uma nova maneira de conhecer, entendeu? Não é só um métodozinho diferente. Como eu digo, é uma mudança profundamente epistemológica, é uma nova maneira de conhecer. E eu tenho que validar isso, entender como válida para a minha compreensão da realidade. Aí a minha missão muda também. Show, show. Ótimo. Só falar uma coisa, o pessoal está dizendo que a minha voz está dando um eco. Para ti está dando um eco aí, Regina? Deu umas pouquinhas vezes, mas foi muito pouco. Pois é, eu vi que alguns disseram aí que está dando um eco. Eu também estou sentindo que está dando eco aqui. Eu estou ouvindo como eco, né? Agora deu, por exemplo. Deu. Regina, e você tocou no Moltmann, né? Você falou do Moltmann. E eu acho que o Moltmann é um lugar, é uma figura que a gente pode agora usar para dar um passo na nossa conversa. Que são essas duas principais teologias que surgem na América Latina, né? Uma não é tanto... O pessoal nem gosta de chamar de teologia. Eu sei que você tem um livro que trabalha com a epistemologia dessa teologia da missão integral, mas a gente nem gosta de chamar de teologia da missão integral, assim, de missão. Vamos tratar assim. Pelo menos pedagogicamente, não daria tempo para a gente conversar com muita calma sobre isso. Mas essas duas teologias que se desenvolvem na América Latina, e alguns até chamam de teologias contextuais, né? De alguma forma... Deixa eu baixar um pouquinho aqui isso, ver se melhora. Melhorou aí? Será, minha voz? Baixei um pouquinho o áudio. Tá bom. Aqui para mim tá bom. Deixa eu ver se eu estou logado em dois aparelhos. Me falaram aqui uma coisa interessante. Mas eu não estou, acho que não, peraí. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para melhorar. Não estou em dois aparelhos, não. É alguma coisa que está acontecendo que eu não sei direito. Bom, vamos tentar levar aí. Ver se a gente tem aqui. Porque tem mais internet sendo usada, talvez seja isso, né? Pode ser. O áudio está duplo. Aqui para mim não está não. Bom, o Moltmann, de alguma forma, ele é importante para essas duas teologias. Você tem gente dessa teologia da libertação que relê Moltmann e você aí citando também Moltmann para essa teologia da missão integral. E, por vezes, essas duas teologias estão tentando dar conta da mesma coisa. Produzir teologia para responder aos dilemas e às questões da América Latina, de alguma forma. Por isso, elas possuem algumas aproximações, alguns distanciamentos, querendo, de alguma maneira, dar conta mesmo desses desafios contextuais, desses desafios próprios da América Latina. Como que a gente pode perceber, Regina, essas aproximações, essas diferenças, inclusive para que a gente consiga perceber as fronteiras de cada uma, né, dessas duas teologias? Você poderia fazer um caminho histórico de origem, de surgimento, mas até esse eu acho difícil, porque essas duas formas de teologia, e eu assumo, inclusive essa é uma das questões que faz muita gente olhar para o que eu escrevo de modo atravessado, que eu assumo a teologia da missão integral, mas dentro daquela condição de possibilidade epistemológica que eu te falei, né? De uma nova forma de teologia, para um novo mundo.
Então, dentro daquilo lá, daquela forma de pensar, para mim há uma teologia da missão integral. E a maioria das pessoas que não aceitam uma teologia da missão integral é porque estão enquadrados no método moderno, antigo, clássico de teologia, de fazer teologia por causa disso. Entendeu? Então, você poderia ir para a questão histórica. Só que quando você vai traçar lá com Edimburgo, com a criação do CMI, e você vai ver que a teologia da missão integral também passou por ali. Mas as origens também passam por ali. Você fala, ixi, começou tudo no mesmo lugar. Mas chega um momento que tem histórico, que tem uma separação. Então ali dá para você fazer essa distinção. Mas eu acho que a principal questão, talvez, e que eu defendo, seja no modo delas se fazerem. No modo delas se fazerem, a teologia da libertação se assume, se apresenta como uma forma de teologia política, né, de análise sócio-histórica, usa como mediação mesmo, basta ler, embora hoje ele fala que que mudou de ideia, mas não adianta. Você escreveu, deixou lá na história, acabou. Né? Então, só ler a obra do Clovis Boff lá, Teologia do Político e Suas Mediações, que é a base metodológica, né, de análise, que ele aponta as mediações que a Teologia da Libertação faz. E aí tem o livro do Gustavo Gutierrez também, chamado Teologia da Libertação, onde ele já começa a trabalhar a questão do método. Tem esse livro do Gutierrez, que inaugurou a Teologia da Libertação. Tem o livro do Clodovis Boff, Teologia Política e Suas Mediações, onde ele simplesmente esclarece, ele desenha o método da Teologia da Libertação. E tem o livro do Juan Luiz II, Libertação da Teologia. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui na internet, gente. Voltamos agora. Espero que a gente consiga terminar essa parte. A Regina estava falando sobre a relação, né, entre teologia latino-americana, ou as teologias latino-americanas, as teologias da missão integral, resguardando todas as questões desse termo, né, e a teologia da libertação, falando de alguma maneira que é uma preocupação comum com a realidade da América Latina, né, surge no mesmo contexto, obviamente, e você estava explicando sobre possíveis estratégias para análise disso, seja histórica ou mais no tipo de pressuposto, né, epistemológico que produz as teologias, né? Eu estava colocando que talvez uma distinção mais clara entre elas seja as mediações que elas utilizam, que no caso da teologia da libertação é a socioanalítica, né, tanto para análise da realidade quanto do texto bíblico, tornando-a uma teologia política, sociológica, política. E isso, como eu disse, não foi por acidente, isso é método, é o que ela escolheu fazer e o modo como ela se decidiu fazer. E já a missão integral se propôs, mesmo sob risco de falta de foco, de dispersão, mas uma abordagem mais integral, mediação com áreas diversas do conhecimento, que vai definir o contexto, é a situação, é como agora em épocas de pandemia. Por exemplo, quais seriam a teologia da libertação? Olha para a questão da pandemia, tentando verificar as causas e implicações socioeconômicas e políticas disso que está acontecendo. E vai lá para o texto bíblico e tenta olhar também dessa perspectiva. A teologia da missão integral, não, ela vai ouvir os médicos, o pessoal da saúde, vai ouvir o pessoal da economia, vai ouvir o pessoal da área da saúde mental, para ver as implicações disso, vai ouvir as experiências do povo que está vivenciando a questão da pandemia, o sofrimento, as relações, como é que ficam, ou seja, ela quer olhar
de modo assim, de conjunto, é diferente. As mediações que ela utiliza são claramente diferentes, né? Ela não opta por uma mediação socioanalítica definida como a TDL. Pronto, é isso. E aí o resultado é diferente, né? As suas ideias vai depender de com quem você está conversando. Vai depender da bibliografia que você usa, é o que vai sair no seu TCC lá, né? Mais ou menos assim. Então, a mediação que você utiliza para pensar aquilo que você está pensando. E no caso, é diferente. Eu lembro do artigo que foi escrito pelo Padilha sobre hermenêutica da missão integral, né? Na década de 80, por uma hermenêutica contextual. Foi publicado naquela revista da Este, que depois o próprio Sabatiero, anos depois, fez uma revisão, fazendo uma crítica, inclusive, às ferramentas. Ele valoriza, claro, o esforço do Padilha em tentar fazer uma hermenêutica que considere o seu contexto, etc. Mas aí ele fez uma crítica, inclusive, a partir das teorias da linguagem e etc. E nesse texto do Padilha, que é meio que seminal, assim, para a hermenêutica da missão integral, ele diz que você primeiro faz perguntas ao mundo, ao contexto, depois vai para o texto, inclusive, corrigir essas perguntas. Então, e aplica o método histórico gramatical. De alguma maneira, essa tendência, essa hermenêutica bíblica da missão integral, revela também uma tendência muito mais evangélica dessa missão integral, né? De uma hermenêutica mais, inclusive, próxima da hermenêutica reformada, histórico-gramatical. Ele fala isso, inclusive, que aplicar agora o método histórico-gramatical, pensando nessa visão, que depois, claro que outros biblistas vão acabar se apropriando de outras ferramentas, mas parece que, no geral, essa hermenêutica da teologia da missão integral, ela é bem dependente, inclusive pelos personagens que estão nela, a essa perspectiva mais reformada, histórico-gramatical, né? Conservador, vamos dizer. Conservadora. Ao texto bíblico. Então, chamar a missão integral de uma teologia marxista é um dos maiores absurdos, né? Que poderia... É falta completa de conhecimento do que ela é, né? Agora, no texto do Sabatiero, ele faz uma observação interessante lá ao texto do Padilha, né? Que o Padilha, se aplicado o método do jeito que ele propõe lá, você corre o risco de dar um salto histórico, lá da Bíblia para hoje. E o Padilha fala assim, que o Sabatiero fala que o Padilha não considerou como deveria a recepção do texto ao longo da história. Quer dizer, o texto, a recepção do texto tem uma história, né? E ela tem que ser considerada no seu exercício, na sua tarefa hermenêutica. Né? Não dá para pular de lá para cá. Inclusive, nós, como latino-americanos, temos o direito de fazer essa recuperação de como é que o texto também foi recebido no decorrer da história, a partir do nosso próprio olhar. Mas é preciso entender, o texto, que é, né, do Padilha, está até datilografado ainda, né? Isso mostra a antiguidade dele. Ou seja, a pessoa tem que aprender a olhar para esse movimento inicial de missão integral da forma como eu falei. Eles estão tendo as primeiras intuições, as primeiras análises. Muita água correu debaixo da ponte depois disso. Entende? Então, é preciso se considerar todo esse histórico de desenvolvimento do movimento, das reflexões que aconteceram não somente nas consultas da FTL, nos CLADs, mas por meio de um monte de gente que eles nem têm notícias, que a FTL nem tem notícia, que está aí falando em nome da missão integral. Por exemplo, no Brasil hoje, se você pegar a reflexão do pessoal do Nordeste, você vai ver que eles fazem uma teologia da missão integral, mas dialogando muito e usando muito o método histórico crítico ainda, aquela análise que a teologia da libertação faz, né? O próprio Orlando Costas teve essa dificuldade, porque ele dialogou muito com a teologia da libertação, e a teologia da libertação, desde o início, se apropriou do método histórico crítico lá, para poder se fazer. Então, a missão integral ela tem essa vantagem, né? Essas possibilidades de você
escolher métodos hermenêuticos a partir do contexto, a partir de onde você está fazendo, né? A teologia. Então, tem a ver com isso. Mas, certamente, esse pessoal primeiro aí, que a gente chama aí de os pais da missão integral, o pessoal chama assim, eles tinham esses costumes mesmo, hermenêuticos assim. Quer dizer, pensaram isso, mas quer saber de uma coisa? Escapou da mão deles. Essa é a verdade. Da mesma maneira que escapa da mão de qualquer um que queira privatizar a missão integral como teologia própria, de sua instituição, para benefício próprio. É um movimento que se espalhou, né? Uma forma de compreender a fé a partir da América Latina, que se espalhou, não se privatiza e cada um vai fazendo do seu jeito, senão ela não é contextual. E tem temas que hoje alguns jovens estão pensando a partir dessa integralidade da missão, que na época eles não dariam conta. Existem nem passaria pela cabeça. Eles não teriam estômago para tratá-los. Exato. Exatamente por sua relação com um conjunto de perspectivas eclesiológicas que não dariam conta. Que não precisa entrar aqui agora nesses temas, que eu acho que exigiria uma outra Mas eu faço ideia. Então, mas exatamente. Para a gente terminar aqui, Regina, que a conversa está muito boa, pena que a internet deu uma vacilada com a gente aí. Sem problema, faz parte da tecnologia. Vamos pensar, então, hoje, para fechar, nesse contexto da América Latina que vive essa pandemia. Como pensar uma teologia, uma missão, ou trabalho, ou uma teologia missional, etc., com todos os limites que tem esse conceito, a partir desse nosso contexto latino-americano de pandemia, realidades como da Venezuela, que nós temos acompanhado aí, aterrorizados, não é? Aqui no Brasil não está diferente. Nós não estamos vivendo ainda, não é? Ainda, espero que não chegue a esse nível, o pânico está na Venezuela, mas dependendo de como tratarmos, aqui também viveremos. Como que a gente pode pensar uma teologia mesmo a partir dessa nossa realidade, né? Então, eu tenho falado nas oportunidades que eu tenho tido que esse momento desafia a teologia da missão integral. O movimento, né, que é o momento primeiro, sempre, e a teologia, que é momento segundo, que surge como fruto do movimento e como correspondência ao movimento. Então, nós estamos sendo desafiados, porque desde o início, a Missão Integral se propôs, o principal assunto que ela levantou foi da contextualização teológica da missão, né? E agora esse tempo está provando a capacidade de contextualização dela, porque se ela ficar dando respostas da década de 80, 90, para isso que a gente está vivendo agora, que é completamente novo, né? É uma experiência humana nova. Por exemplo, a gente está fazendo teologia a partir da América Latina. Só que agora o problema que a gente está vivendo não é só o problema das colonizações, né? Das diversas colonizações sofridas pela América Latina. Agora nós estamos dentro de um contexto global, ainda que apliquemos a ideia da colonização para mostrar como é que está sendo a experiência da América Latina, né, em relação à pandemia, com todos os danos históricos que ela já sofreu e que poderíamos ter uma experiência diferente, mas de repente a pobreza, tudo que tem a ver com a colonização, né, de alguma forma agrava a situação da pandemia aqui, nós temos que agora, nas nossas análises, desenvolver a questão global. A pandemia, o próprio nome já diz, né, tem a ver com uma experiência global, de medo, de políticas diversas, né? O imperialismo se manifestando de outras formas, que ainda não tínhamos visto, os imperialismos aí aparecendo, só que de outra maneira. E o sofrimento também. Sofrimento. Não dá pra gente agora ficar só América Latina, Estados Unidos e aquela briga, porque de repente está morrendo 2.000 pessoas por dia nos Estados Unidos. E são seres humanos. Posso simplesmente falar assim, que sofram. Não é assim que as coisas acontecem.
entende? Então, aquelas respostas antigas, daquelas brigas, daquelas polarizações, elas já não servem com tanta facilidade para a experiência que estamos tendo agora, entende? E ela vai se mostrar irrelevante e descontextualizada se não fizermos a análise do contexto, se não ouvirmos as vozes que estão se levantando aí para explicar o que está acontecendo, ter essa paciência, né, para dar respostas realmente relacionadas, né, ao que está acontecendo. E mais, respostas que é muito mais correspondência, responder junto com as ciências, essa disposição de responder junto com as ciências diversas que estão aí levantando aí as suas teorias, né, dando explicações diversas. Ninguém tem uma resposta final para as situações de hoje. E a teologia pode contribuir, só se ela se dispor para a contextualização. Entendeu? Muito bom. Muito bom. Bom, a gente tem que ir terminando aqui. Esse papo está tão bacana. Quero agradecer a Regina, aos demais que estiveram com a gente acompanhando. Interessante que, no fundo, fica a sensação mesmo que teologia ela tem que ser feita, e não tem outro jeito, só tem que reconhecer isso, que ela é feita a partir do lugar, dos interesses de um grupo, a partir de uma série de implicações que estão para além das nossas capacidades de neutralidade. Quer dizer, não dá para fazer teologia só com a cabeça, também tem que fazer teologia com o corpo, com a vida, respondendo à vida. E é este um desafio, ou um dos grandes desafios que a teologia latino-americana sempre colocou, né? Sempre observou, ou pelo menos identificou, o que talvez um discurso que universaliza o discurso sobre Deus não consiga dar conta, ou não consiga se perceber. Então, obrigado, Regina, por esse bate-papo.